Wagner, você nunca refletiu sobre você se tornar um Felipe Neto no futuro? Como- Temos muitos canais de direita que assisto. Pera aí. Tem muitos canais de direita que assisto e possam se tornar progressistas por conta da pressão, e um desses canais é o seu. O que você acha sobre isso? Eu acho que não. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria ser o Felipe Neto. Porque. Eu sou. Mano, eu não consigo. Porque é um assunto complicado, tá? E sei lá como que isso vai soar. Mas, tipo, muitas vezes no YouTube, eu já vi na minha frente o caminho fácil, o caminho que podia me levar para um crescimento maior, porém, que eu acho que não iria me satisfazer pessoalmente. E eu sempre evitei esses caminhos. Porque eu já podia ter escolhido eles. E eu não tô falando só de lacração, não. Não tô falando só de virar lacrador. Tinha muita coisa que eu sabia que eu podia fazer, mas que eu me segurava. Porque eu tinha algumas travas. Deixa eu me abrir para vocês um pouco, então. Compartilhar. Eu não costumo fazer muito isso, né? Mas por que não? Estamos ficando mais íntimos. O meu sonho quando eu comecei a fazer o canal era ter uma banda de sucesso, uma banda de rock. Era o que eu curtia. Eu gosto ainda de fazer música, mas eu gosto também do que eu faço, né? Mas, enfim, quando eu criei o canal, meu foco principal era a música. E eu sabia que comédia, humor, funcionava melhor. Kogashi, muito obrigado pelo seu Prime, Kogashi. Poxa, valeu aí por patrocinar, fortalecer a live, tamo junto. Eu sabia que se eu seguisse pro caminho da comédia, eu teria mais chance de me projetar mais. Inclusive, eu fiz o traje cômico meio que pra misturar essas duas coisas. Porque eu gosto de comédia também. Só que eu tinha um receio, tinha um medo. Eu tinha um medo de ficar muito estigmatizado. Porque eu vi uma entrevista do Rick Bonadio contando sobre os Mamonas Assassinas. E eu lembro que eles passaram por uma coisa parecida, sabe? Os Mamonas, eles eram uma banda séria, primeiro. Tipo, antes de virar Mamonas Assassinos, eles tinham uma banda que chamava Utopia. E eles cantavam músicas de rock normal. Só que o Dinho, ele era zoeiro, ele gostava de fazer essas brincadeiras. E aí ele foi lá, escreveu... Qual foi a primeira música que ele escreveu? Acho que foi tipo, sei lá, Pelados em Santos mesmo, Robocop gay, algumas coisas assim que eles escreveram pra uma festa, pra um churrasco que eles iam fazer pra brincar com a galera. Aí eles fizeram essas músicas mais engraçadas e elas acabaram caindo ali no colo do Rick Bonadio, eu acho, e ele escutou e achou muito, muito bom. Só que eles tinham uma trava no começo. Os Mamones, eles tinham essa trava. Eu lembro que eles propuseram pro Rick. Eles falaram, e se a gente fizesse metade do CD engraçado e metade sério? Eles ainda não queriam abraçar os Mamonas Assassinas totalmente. Eles ainda queriam também ser uma banda séria. Só que o Rick falou, não vai funcionar fazer isso, não vai funcionar misturar. Vocês têm que mergulhar de cabeça. E aí eu pensava nisso, sabe? Eu pensava, cara, se eu começar fazendo uma coisa muito engraçada, esse pá que não vai mais funcionar, né? Se eu quiser depois fazer música séria também. E aí eu me segurava muito também na hora de escrever, de compor. Eu tentava fazer um humor mais sutil, não tão escrachado, porque eu não queria fazer um negócio tão escrachado quanto Mamonas Assassinas. E eu tinha um pouco desse medo, digamos. Então, eu acho que eu ia com o pé no freio, por querer ainda fazer música séria, ser levado a sério. Queria poder ser levado a sério, acho que é isso. Eu acho que quando você mergulha totalmente na questão da comédia, fica difícil as pessoas te levarem a sério. Pelo menos naquele tempo, hoje em dia já mudou muito. E assim, realmente mudou pra caramba. Tem vários youtubers que começaram fazendo uma parada totalmente cômica e começaram a criar projetos sérios, fazer música mais séria mesmo. E entrar no mundo da música, né? Começava como vlogger, contando piada e depois fazia a música. E funcionava também. Então acho que hoje funciona mais essa mistura. O público aceita melhor. Mas quando eu comecei no YouTube, não. Então, eu sempre tive algumas coisas assim que eu pensava, provavelmente se eu começar a fazer uma parada muito mais escrachada, zoada assim mesmo, tipo Mamonas Assassinos, tem mais chance de dar certo. Mas eu não quero porque não é isso que eu quero fazer depois, sabe? Eu quero ser levado a sério também. Então eu sempre pensei assim, eu acho que
pode parecer que não tem nada a ver com a pergunta do cara, mas isso se encaixa também nesse lance de, tipo, não virar um Felipe Neto. Eu já poderia ter sei lá, abraçado pautas que seriam mais fáceis para me vender, para publicidade, para conseguir contrato de patrocínio. Mas eu sempre tive muitos bloqueios em relação a isso. Porque eu queria ser verdadeiro nos vídeos. Eu queria, como eu falei, eu queria ser levado a sério. Eu queria que as pessoas... Eu queria ter credibilidade. Alguma credibilidade. Queria que as pessoas soubessem que elas podem confiar em mim. Soubessem que, tipo, o que eu tô falando nos vídeos é o que eu realmente penso. Não é uma coisa que me pagaram pra pensar. E por isso, até com patrocínio, eu sempre fui muito chato de aceitar. Tanto que vocês veem, o canal, ele praticamente não tem propaganda. E não é só porque agora eu falo de política. Mesmo antes, eu fiz poucas propagandas no Traje Cômico. Porque eu não queria que a propaganda atrapalhasse no conteúdo. Por exemplo, eu fazia música antigamente, correto? E pra mim não funciona colocar propaganda em música. Porque, mano, tipo, se tiver uma propaganda antes da música, aquilo vai meio que atrapalhar o clipe. No meio é impossível. No final, até cabe. Mas eu sei que, tipo, não é eu não sei quanto impacto aquela propaganda vai ter. Então, eu ficava pensando muito em tudo isso. E eu tinha... O próprio YouTube já faz isso. Sim, né, ele faz, mas você pode pular a propaganda. Mas era uma coisa muito minha. Eu não tô falando que é errado. Eu tô falando que, tipo, eu tinha esse problema, sabe? Porque eu pensava, tipo, vale a pena ganhar esse dinheiro a mais pra colocar uma propaganda aqui, mas meio que estragar esse meu vídeo. Que eu quero que as pessoas escutam, que elas... Sei lá, eu quero que elas realmente gostem de ouvir a música e não quero que quando ela vai abrir o bagulho pra ouvir uma música e antes de começar a música tem uma propaganda, tipo, não sei. Eu me importava mais com as pessoas acessando meu conteúdo e gostando dele do que necessariamente com o retorno financeiro que ia dar no começo. E a parte política é mais ou menos isso. Então, eu definitivamente não me vejo virando um Felipe Neto porque eu não me sentiria bem. Essa é a questão. Eu acho que para ser o Felipe Neto, os teus valores eles têm que ser muito diferentes do que os meus são. O dinheiro tem que estar acima de tudo. O dinheiro e a fama tem que estar acima de tudo. E para mim não tá. Nunca teve. Várias vezes eu já abri mão do dinheiro e até da fama, digamos assim, por princípios, por outros princípios. Eu fui ficando um pouco mais flexível em relação a isso com o tempo. Mas eu não conseguiria abrir mão totalmente de coisas que me são importantes só para fazer mais dinheiro ou mais sucesso, sabe? Então, eu acho que se você tem algum princípio, se você se importa um pouco com as suas opiniões, com ser verdadeiro com o seu público, você não tem como virar um Felipe Neto. Porque se tem uma coisa que o Felipe Neto não é verdadeiro. E de verdade, não é só porque eu não gosto do cara e tal. Eu realmente acho que isso faz mal pra pessoa. Muita gente fala, você tem inveja do Felipe Neto, né? Os fãzinhos dele. Cara, se tem uma pessoa que eu não tenho inveja é do Felipe Neto. Porque eu acho que ele é triste. Eu não acho que ele seja feliz e satisfeito com a vida dele. Eu acho que ser o Felipe Neto é uma merda, de verdade. Eu realmente acho que é uma bosta ser o Felipe Neto. Você precisar viver uma mentira. Você precisar falar coisas que você não acredita, que você não acredita de verdade. Mas então, só finalizando o assunto sobre o Felipe Neto, se eu fosse sentir inveja de alguém, uma inveja saudável, sei lá, eu sentiria inveja do Peter. Se for pra sentir inveja de alguém rico e bem-sucedido e famoso, com muitos inscritos. Porque o Peter faz uma coisa que eu me sentiria bem fazendo. Eu gostaria de ter o Ei Nerd, de apresentar o conteúdo que o Peter apresenta, de ganhar dinheiro assistindo as paradas que eu gosto e falando o que eu acho sobre aquelas paradas. Tanto que eu já fiz isso, né? Por muito tempo. Só que ele numa escala muito maior. Então, se for pra invejar alguém bem sucedido, tem pessoas muito melhores pra invejar. Até o Whindersson. Sei lá. Muita coisa no Whindersson eu definitivamente não invejo, né? Quando ele começou a virar um gado da Luísa Sonza, essas paradas, assim, ser feito de trouxa, isso aí eu não tenho inveja nenhuma. Mas o cara... o talento dele e como ele construiu também a carreira dele em cima desse talento, eu acho isso muito mais digno.
Então, de verdade, se eu pudesse, se tivesse um botão agora na minha frente, falando, se você apertar esse botão, você troca de vida com o Felipe Neto. Você troca de lugar com ele, para as coisas boas e ruins. Eu não tenho a menor dúvida de que eu jogaria essa merda fora, explodiria o bagulho, jamais pensaria em apertar isso. Eu não gostaria de trocar minha vida com a vida de ninguém, mas o Felipe Neto eu sequer cogitaria. Então, por que eu iria seguir um caminho que eu realmente vejo como negativo, sabe? Eu acho que só traz coisas ruins. Eu realmente acho que o Felipe Neto ele desenvolveu depressão, ele precisa o tempo todo ficar se provando, ele precisa... ele tem essa necessidade de provar que ele é mais inteligente, por isso ele vai lá e trapaceia no xadrez, porque xadrez é um jogo de pessoas inteligentes, então ele tem que mostrar que ele é muito bom no xadrez, para que as pessoas achem que ele é um cara muito foda, estrategista, e ele toda hora mostra como ele tá lendo um monte de livro, porque livro é coisa de gente inteligente, então, poxa, olha como ele mostra todos os livros que ele lê, não, ele lê livro pra caramba, o cara é um gênio, ele precisa ficar se afirmando, porque com certeza ele próprio não é satisfeito com as coisas, com como ele conduziu, não é que com como ele conduziu, porque tipo, ele buscou a fama, o sucesso, o dinheiro, e ele conseguiu essas coisas, mas ele não viu tudo que ficava pra trás com isso, sabe? Ele nunca considerou essas coisas, eu acho. Ele sempre foi tentando pegar o caminho mais fácil, o caminho do que dava mais sucesso, e foda-se as consequências que isso traria, porque ele só queria o sucesso, a fama e o dinheiro. Tanto é que ele começou falando mal das paradas, meio que imitando o PC Siqueira, porque era o que dava certo na época. E ele não gostou das consequências, porque as pessoas começaram a achar que ele era um escroto, que ele era um babaca, que ele era um cuzão. Ele ficou com essa imagem de hater para a opinião pública. E aí ele quis mudar isso. E a forma que ele encontrou para mudar isso foi o progressismo. Só que aí ele não considerou que... Em que posso ajudar? Caralho, que susto. A Siri Mano, do nada... Do nada a Siri decide falar comigo, velho. Tomar no cu, Siri, porra. Enfim, daí o Felipe Neto ele não considerou que se pra ele virar progressista... Tadinho. Putz. Fui um macho escroto. Eu tomei um susto, pô. Mas enfim, o Felipe Neto ele não considerou que quando ele virasse progressista, ele ia virar refém daquelas opiniões, ele não ia mais poder ser ele mesmo. Ele ia ter que virar esse personagem artificial detestável que com certeza ele acha nojento, mas ele precisa manter, porque senão todo mundo vai odiar ele, os dois lados agora. Enfim, sobre o Felipe Neto acho que é isso, né? Falei demais até. Virou um possível corte pro Fábio botar no canal de corte. Isso aqui não tem como virar vídeo por trás de cômico, mas sei lá. Bom pro Fábio fazer um conteúdinho aí. Um conteúdão, né? Porque acho que ficou longo, sei lá.